Olá, pessoal, como é que é? Mais um dia, mais uma segunda-feira. Por acaso, não foi uma segunda-feira má. É daquelas segundas-feiras em que um gajo vai tendo sempre coisas para fazer e quando dá por elas chega ao fim do dia e o dia passou a abrir. Mas, como já vos tenho dito, estou sozinho no escritório, passo o dia inteiro a ouvir música, vão-me parecendo assim cenas que ou não conheço ou de repente aparecem graças ao algoritmo de Spotify e pronto. E é sempre um gosto, é um prazer. Hoje foi o dia que não sei a propósito de quê. Spotify lembrou-se de me pôr numa playlist organizada por ele, uma banda que é Traveling Wilburys. Eu sempre gostei de super bandas, por exemplo, quando apareceram daqui a poucos anos, Damn Crooked Vultures, com o Dave Grohl, John Paul Jones e Josh Homme. Ouvi tudo o que apanhava deles. Gosto de super bandas, gosto de quando há músicos extraordinários que de repente juntam-se e fazem uma banda, nem que seja para fazer só um álbum, um tour, uma coisa qualquer, que é o caso de Traveling Wilburys, que foi uma banda que foi criada a propósito da gravação de um álbum do George Harrison, em que ele juntou para a gravação de um tema, de um single, juntou o Bob Dylan, o Roy Orbison, o Jeff Lynne, o Tom Petty e ele próprio, e para gravar esse tema, esse single, todos gostaram tanto daquilo que decidiram criar uma espécie de supergrupo e publicar um álbum, que foi o Traveling Wilburys Volume 1. Tem um absoluto espetáculo. Tenho estado a ouvir em loop o dia todo. Isto julgo que foi por volta de 1988. Foi em 88 que gravaram esse álbum. Em dezembro desse ano, o Roy Orbison morre com um ataque cardíaco e ficaram só os outros quatro. E decidiram, e de alguma maneira também, esse álbum de Traveling Wilburys serviu para lançar a carreira do Dylan, por exemplo. E no ano seguinte, depois da morte do Roy Orbison, ficaram só os outros quatro e, de propósito, gravaram mais um álbum que se chamou Traveling Wilburys Volume 3. Não havia o Volume 2, mas fizeram o Volume 3. Aconselho mesmo muito a ouvir. Eu não tenho um álbum deles, limito-me a ouvir em streaming. Já procurei, andei à procura hoje, mas não se encontrou onde comprar, só por encomenda na net e pronto, e não dava tempo. Mas aconselho mesmo muito e tenho andado vidrado especialmente numa canção que é Twitter and the Monkey Man, cantada pelo Dylan, precisamente. Portanto, fixem este nome, Traveling Wilburys. E tem um detalhe irónico. Quando eles fizeram o grupo, criaram inclusive uma espécie de pseudónimos, como se fossem todos da mesma família. Já não era o Dylan, já não era o Tom Petty, já não era o Roy Orbison, era uma família de músicos. Mas muito, muito, muito bom. Muito bom, aliás, só podia ser, não é? Uma banda onde estejam estes 5, dificilmente poderá fazer alguma coisa que possa ser considerado mau. Isto em relação à música, que passei hoje o dia a ouvir e creio que nos próximos dias vai andar em loop nos meus headphones e nas colunas no escritório. Traveling Wilburys. Em relação aos livros, estava hoje a pensar. Ontem falei-vos no Siddhartha, que já comecei. Siddhartha é para ler devagar, com calma. Mas hoje trago aqui um de um amigo meu, absolutamente fabuloso. Tem uma dedicatória. Que é que vocês não iam conseguir adivinhar que livro é que é este aqui. O Manual Modernista para a Modernidade, escrito pelo grande Vítor Cunha. Quem está habituado a lê-lo na net
conhece o estilo, está aqui a dedicatória que o Vítor fez para mim. E para vos aguçar a curiosidade, vou-vos ler só aqui um bocadinho de um capítulo. Que o título do capítulo é Casar com o Limoeiro. E diz assim o Vítor: inicialmente poderá parecer estranho lutarmos por esta causa tão pouco disruptiva da sociedade. Talvez por não estarmos habituados à ideia, ou ainda por preconceito, a aceitar que um galho possa ser competente para consumar uma relação amorosa. Mas, se pensarmos bem, não há nada de estranho entre o casamento de um homem com o seu limoeiro. Refiro-me ao caso genérico do casamento da pessoa humana com uma pessoa árvore. Sem prejuízo das minorias que, dentro do direito humano, há dentrofilia, amam arbustos ou plantas de pequeno porte. Ninguém escolhe quem ou o que ama. Num país que lida tão bem, até enaltece formas de amor como hibristofilia, a excitação sexual por pessoa conhecida por ter cometido crime, é ridículo que se condene à ostracização alguém que não escolheu amar uma figueira ou um arbusto de alecrim. Os argumentos conservadores, que este amor não é natural, não colhem. Se a pessoa humana e a árvore são frutos da natureza, como poderia o amor entre eles ser contra a natura? Isto é uma pequena amostra do que é este livro que aconselho mesmo. Aconselho. Vocês passam... Este livro lê-se numa hora e meia. Sim, uma hora e meia. 2 horas. Está ali do livro. E na escrita inconfundível, no tom irónico do Vítor e com sentido de humor que é característico. A sério, não percam, porque o Vítor a escrever sobre o ridículo é o maior. Mesmo não, das pessoas que eu escrevem atualmente, é imbatível mesmo. Mas pronto, isto é a história da música do livro que resolvi, não sei porque, deu-me na bolha na introdução destes vídeos, entrar sempre com isto, mas hoje o que me traz cá é o Dia da Mulher, que é... eu já dei para o peditório das gajas e das minorias e disto e daquilo e dos coitadinhos, eu já dei para esse peditório. Estou cansadinho de dar para esse peditório. Para mim, pessoalmente, então cagando para o que os outros acham. Para mim, pessoalmente, uma pessoa é uma pessoa. Estão nas tintas se é mulher, se é homem, se é preto, se é amarelo, se é azul, se é cigano, se é baixo, se é magro, se é gordo, se é alto. Interessa-me o caráter das pessoas e interessa-me e admiro a capacidade que as pessoas eventualmente têm para seja lá aquilo que for. A competência e o sentido de humor, por exemplo. Conheço mulheres com sentido de humor absolutamente fantástico. Como conheço homens também com sentido de humor fantástico. E a minha admiração por uns e por outros é exatamente a mesma. Não faço, nem enquanto contratador, que fui durante bastante tempo, nunca fiz a distinção por contratar alguém ou naquilo que lhes pagava por serem homens ou serem mulheres ou serem isto ou aquilo. Estão perfeitamente nas tintas. Uma pessoa é uma pessoa. E para mim as pessoas valem todas exatamente o mesmo. Enquanto pessoas, e claro, depois umas valem mais que outras por questões de caráter e por questões de humanidade e por questões de caráter, no fundo, não é? E depois irrita-me um bocado estes feminismos pós-modernos, irrita-me um bocado porque sempre com a treta que as conquistas das mulheres, não é? Que esta igualdade que ainda bem que se foi conseguindo ao longo do tempo foram resultado da luta das mulheres passa a luta das mulheres pelos tomates, porque olha, primeiro quem fez mais por essa igualdade e por essa crescimento das mulheres dentro da sociedade e sermos cada vez menos uma sociedade machista e com base nos atributos masculinos das coisas, foram essencialmente homens.
A começar com a invenção da máquina de lavar. Foi um homem que inventou, não foi uma mulher. Depois, com a invenção, por exemplo, da pílula. Foi um homem que inventou, não foi uma mulher. E tal, mas nós queimámos sutiãs e fizemos marchas e sofremos e levámos porrada da polícia. Está bem. Sem máquina de lavar e sem pílula, continuava a levar porrada da polícia e continuava a fazer marchas e a queimar sutiãs. Tão simples como isto. Portanto, as conversas da treta das conquistas, como se fosse uma luta. E mais, como é que as mulheres no século XX entraram com tanta força no mercado de trabalho ali a partir dos anos 40. Porquê? Porque os homens morriam na guerra. Não havia homens para trabalhar. Eles iam para a guerra e morriam. Era preciso alguém para fazer as coisas. Não é? Sobravam as mulheres. Portanto, não venham com merdas de lutas e de conquistas e de não sei o quê, que, pelo menos sob o meu ponto de vista, as duas grandes conquistas, as duas grandes, os dois grandes fatores de igualdade e de libertação da mulher, ou dois dos maiores fatores da igualdade e da libertação da mulher, são essencialmente dois. A invenção da máquina de lavar, que foi um homem que a fez, Albert J. Fisher, em 1907, e a pílula contraceptiva, também foi um homem que fez, o Carlos Gerácio, nos anos 50 ou 60, tenho certeza absoluta. E são estas duas coisas que são absolutamente fundamentais. E se eu preciso explicar porquê, é porque quem está a ouvir é profundamente imbecil, porque senão não carece de explicação. Isto nem sequer carece de explicação. E podiam queimar os sutiãs se quisessem, se não houvesse máquinas de lavar e pílula contraceptiva, continuava na mesma. E guerras, claro, a dizimar os homens. Que é quem morre nas guerras. E eu, para isso só para vos dar um exemplo, que é uma coisa que é absolutamente triste e eu estou um bocado nas quintas para aquilo que acontece nos organismos de Estado, mas o Estado agora parece que quer obrigar que as empresas privadas tenham o mínimo 30% de mulheres nas administrações. Não é? Se formos ver, o próprio Estado não cumpre isso. Ainda hoje discuti isto com um amigo e ele me falava no INESC. O INESC não tem uma mulher na administração. E tem montes de mulheres que trabalham lá, e são a maioria, aparentemente, que trabalham no INESC. Muitas com perfil de liderança e não vão para os cargos de administração, mas as empresas privadas já são obrigadas a ter. E isto lembra uma fotografia, por exemplo, do Web Summit, há 2 anos, 2019 ou 2018, que no fim do Web Summit fez-se uma foto com todos os intervenientes e com todas as pessoas que lá foram com startups, para iniciar empresas, startups no âmbito do Web Summit, e fez uma fotografia com todos no palco. Todos. Sabem quantas mulheres havia? 0. Por isso depois não me venham com merdas. Nos cargos de administração das empresas, só 26% são mulheres. No número total de empresas criadas em cada ano em Portugal, quantas são criadas por mulheres? 26%? Ou isto agora, o que se tem a exigir é que os homens criem empresas para as mulheres gerirem? Façam como os homens, atravessem-se. Olha que merda. Por estas e por outras, não olhar para mim, vale exatamente o mesmo com o homem. Há mulheres muitíssimo mais competentes que os homens em muita coisa. Muitíssimo mais competentes. E que merecem, com certeza, estar melhor do que aquilo que estão. Mas essa conversa de merda que só há 26% das mulheres em cargos de administração, criem empresas, graças. O que eu vos digo, no Web Summit, na fotografia final, havia lá centenas de pessoas que criavam empresas. Nenhuma mulher. E agora? Querem o quê? O rabinho lavado com água de rodas também?
Caralho, pá.